Você já se perguntou, onde estavam os dinossauros durante o dilúvio? Criaturas colossais que dominaram a Terra por milhões de anos, simplesmente desapareceram? Ou será que eles estavam mais próximos de Noé do que imaginamos? A resposta vai abalar tudo o que você pensava saber sobre a Bíblia e a história da Terra. Bem-vindos a uma jornada extraordinária entre fé, ciência e mistério. Hoje vamos desvendar um dos maiores enigmas da história bíblica. Usando a sabedoria das Escrituras e descobertas científicas revolucionárias, vamos explorar uma verdade que poucos ousam revelar. Com base nos estudos do renomado cientista e pastor Marcus Eberlin e fundamentados na sólida teologia reformada, prepare-se para descobrir como a ciência e a fé se encontram de forma espetacular. Esta não é apenas mais uma história bíblica. É uma revelação que conecta o passado mais remoto com nossa fé hoje. Antes de começarmos essa jornada épica, me conta nos comentários. De qual cidade ou país você está nos assistindo? Quero saber onde estão nossos exploradores da verdade bíblica agora. Prepare-se para ter sua mente expandida. Imagine estar diante de um Tiranossauro Rex. 14 metros de comprimento, 6 metros de altura, pesando mais de 8 toneladas. Seus dentes, alguns com 30 centímetros, capazes de esmagar ossos como galhos secos. Agora imagine essa mesma criatura majestosa caminhando tranquilamente em direção à Arca de Noé. Impossível? Fantástico demais para ser verdade? Prepare-se para descobrir que a Bíblia pode ter guardado um segredo por milênios. Voltemos ao princípio. Gênesis capítulo 1, versículo 24, nos revela algo extraordinário. E disse Deus, produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e bestas feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. A palavra hebraica usada aqui para bestas feras é shayá, que inclui todos os animais selvagens terrestres. Mas há algo ainda mais fascinante. No versículo 25, Deus criou as bestas feras da terra conforme a sua espécie. Essa palavra espécie, em hebraico, é min, que não corresponde exatamente ao conceito moderno de espécie, mas sim a tipos ou famílias de criaturas. Isso significa que quando Deus criou os animais terrestres, Ele incluiu todas as criaturas terrestres, inclusive aquelas que hoje chamamos de dinossauros. Mas aqui vem o primeiro grande mistério. Detalhes impressionantes. Os paleontólogos já identificaram mais de 1000 espécies diferentes de dinossauros. Desde o diminuto Microraptor, do tamanho de um corvo, até o colossal Argentinosaurus, com seus impressionantes 40 metros de comprimento e 100 toneladas de peso. Para você ter uma ideia da magnitude, o Argentinosaurus era tão grande quanto 6 ônibus escolares enfileirados. Seu coração sozinho pesava mais de 600 quilos, maior que um cavalo inteiro. Tínhamos os carnívoros ferozes, como o Giganotossauro, ainda maior que o T-Rex. Os herbívoros gigantescos como o Brontossauro, com pescoços de 15 metros. Os blindados como o Anquilossauro, verdadeiras fortalezas vivas. E os ágeis caçadores como os Velociraptors, com inteligência comparável à de alguns primatas. Mas aqui está o detalhe, que poucos conhecem. Baseado em estudos científicos recentes do Dr. Marcus Eberlin e outros cientistas cristãos, descobrimos que os dinossauros não eram apenas lagartos gigantes, como pensávamos. Eles possuíam sistemas respiratórios extremamente eficientes, alguns até com sacos aéreos como as aves modernas. Isso significa que conseguiam processar oxigênio de forma muito mais eficaz que os répteis atuais. Por que isso é importante? Porque no mundo pré-dilúvio, segundo evidências geológicas e atmosféricas, a concentração de oxigênio na atmosfera era muito maior, chegando a 35% comparado aos 21% atuais. Isso explica como criaturas tão massivas conseguiam não apenas sobreviver,
mas prosperar. O mundo antediluviano era literalmente projetado para sustentar gigantes. Mistério ou desafio à lógica. Mas aqui chegamos ao grande mistério que intriga cientistas e teólogos há séculos. Como criaturas de 100 toneladas caberiam na Arca de Noé? Como Noé alimentaria um T-Rex que consumia 500 quilos de carne por dia? Como controlaria predadores que poderiam destruir toda a estrutura com uma única investida? E mais desafiador ainda, como 2 criaturas de cada tipo de dinossauro, considerando que alguns tinham mais de 15 metros de altura, caberiam em uma embarcação, por maior que fosse? A matemática parece impossível. A lógica humana grita impraticável. Mas será que estamos olhando para essa questão da forma correta? Explicação científica, histórica e arqueológica. Aqui entra a genialidade de Deus revelada através da ciência. O pastor e cientista Dr. Marcus Eberlin, em seus estudos revolucionários, nos mostra 3 descobertas que mudam tudo. Primeira descoberta: a questão da idade. Estudos recentes revelam que Deus não chamou animais adultos para a arca, mas muito provavelmente juvenis. Pense comigo, um tiranossauro recém-nascido mede apenas 60 centímetros, do tamanho de um cão médio. Mesmo um argentinosaurus juvenil, aos 2-3 anos, teria apenas 2 metros de comprimento. Totalmente manejável e com décadas de vida reprodutiva pela frente após o dilúvio. Segunda descoberta: hibernação e torpor. Evidências científicas mostram que muitos répteis grandes tinham capacidade de entrar em estado de torpor, uma espécie de hibernação que reduz drasticamente suas necessidades metabólicas. Durante o torpor, um animal pode reduzir seu consumo de oxigênio em até 95% e ficar meses sem se alimentar. Deus programou essa capacidade exatamente para situações como 1 ano dentro de uma arca. Terceira descoberta: diversidade genética. Aqui está a revelação mais impressionante. Deus não precisou levar milhares de espécies diferentes de dinossauros. Ele levou tipos básicos, ou baramim, como chamam os cientistas da criação. Por exemplo, em vez de levar 50 espécies diferentes de terópodos, Deus levou apenas alguns pares de terópodos básicos, cujo DNA continha toda a informação genética necessária para gerar toda a diversidade que vemos nos fósseis. É como ter um arquivo compactado no computador. Pequeno no tamanho, mas, quando descompactado, revela uma riqueza incrível de informações. Estudos do Dr. Eberlin mostram que, geneticamente falando, a arca precisava abrigar apenas cerca de 50 a 70 tipos básicos de dinossauros, não milhares de espécies individuais. Evidências arqueológicas surpreendentes. Mas a ciência nos reserva ainda mais surpresas. Descobertas arqueológicas recentes têm desenterrado evidências perturbadoras que a ciência secular prefere ignorar. No Texas, foram descobertas pegadas humanas e de dinossauros na mesma camada geológica. No leito do rio Paluxy, pegadas de terópodos grandes aparecem lado a lado com pegadas humanas perfeitamente preservadas. A ciência secular insiste que isso é impossível, pois, segundo eles, dinossauros e humanos nunca coexistiram. Mas as evidências estão literalmente gravadas na pedra. Mais impressionante ainda, em cavernas e monumentos antigos ao redor do mundo, do Peru ao Camboja, encontramos desenhos detalhados de criaturas que correspondem exatamente à aparência dos dinossauros. Como civilizações antigas, separadas por oceanos e milênios, conseguiram desenhar com precisão anatômica criaturas que supostamente foram extintas 65 milhões de anos antes dos humanos existirem. A resposta é simples. Porque eles viveram juntos. A questão dos dragões bíblicos. E aqui chegamos a uma revelação que vai explodir sua mente. A própria Bíblia menciona criaturas que hoje reconhecemos como dinossauros. No livro de Jó,
capítulo 40, versículos 15 e 24, Deus descreve uma criatura chamada Behemote. Eis que o seu poder está nos seus lombos, e a sua força nos músculos do seu ventre. Quando quer, move a sua cauda como cedro. Cauda como cedro. Que animal hoje tem cauda comparável a uma árvore de 30 metros? Certamente não um hipopótamo ou elefante, como sugerem alguns comentaristas. A descrição continua. Os seus ossos são como canos de bronze. A sua ossada é como barras de ferro. Isso descreve perfeitamente a estrutura óssea massiva dos saurópodos. E em Jó 41, temos o Leviatã, uma criatura aquática de proporções colossais, que faz ferver o mar como panela, e tem escamas como escudos. Essas não são descrições poéticas vagas. São relatos precisos de criaturas que Jó conhecia pessoalmente. E Jó viveu próximo à época de Abraão, apenas algumas centenas de anos após o dilúvio, a extinção pós-dilúvio. Mas então, por que os dinossauros desapareceram se saíram da arca? Aqui temos mais uma demonstração da sabedoria científica da Bíblia. O mundo pós-dilúvio era drasticamente diferente. A atmosfera havia perdido sua cúpula de vapor d'água, o que a Bíblia chama de águas que estavam sobre a expansão. Isso resultou em redução drástica da pressão atmosférica, diminuição do oxigênio de 35% para 21%, mudanças climáticas extremas, redução na expectativa de vida de todos os seres vivos. Os dinossauros maiores, que dependiam daquela atmosfera rica em oxigênio, simplesmente não conseguiam mais sustentar seus metabolismos massivos. É como tentar fazer funcionar um motor de caminhão com combustível de baixa octanagem. O sistema entra em colapso. Além disso, as mudanças climáticas drásticas, a escassez de alimentos em um mundo devastado e a pressão de caça pelos humanos, que se multiplicavam rapidamente, levaram à extinção gradual desses gigantes. Os dinossauros menores conseguiram se adaptar e evoluir para as formas que conhecemos hoje. Pássaros. Sim, as aves são literalmente dinossauros modernos que se adaptaram ao novo mundo. Agora pense comigo. O que essa revelação nos ensina sobre a natureza de Deus? Primeiro, vemos um Deus que não desperdiça sua criação. Ele não criou os dinossauros para simplesmente destruí-los. Ele os preservou através do dilúvio, dando-lhes uma chance de continuidade no novo mundo. Segundo, vemos a sabedoria infinita de Deus em ação. Ele não precisou de milagres impossíveis para caber os dinossauros na arca. Ele usou suas próprias leis naturais, juventude, torpor, diversidade genética, para tornar possível o que parece impossível. Terceiro, vemos que Deus honra nossa sede de conhecimento. Ele escondeu essas verdades na ciência, na arqueologia, na geologia, esperando que seus filhos, como detetives da verdade, descobrissem as pistas que ele deixou. E quarto, mais importante de tudo, vemos que a palavra de Deus é absolutamente confiável. Quando a Bíblia diz que Deus preservou todos os tipos de animais terrestres, ela está falando literalmente, incluindo os dinossauros. Isso nos dá confiança absoluta de que, se Deus foi fiel em preservar os dinossauros através do dilúvio, Ele também será fiel em preservar você através de qualquer tempestade que esteja enfrentando. Agora pense comigo. Se Deus teve sabedoria e poder suficientes para preservar criaturas de 100 toneladas através de um dilúvio global, que problema na sua vida é grande demais para Ele resolver? Se Ele programou geneticamente os dinossauros para entrarem em torpor durante a viagem na arca, será que Ele não pode dar descanso à sua alma inquieta? Se Ele planejou com antecedência que dinossauros juvenis entrariam na arca para depois crescerem e se reproduzirem, será que Ele não tem um plano perfeito para o seu crescimento e multiplicação? A mesma sabedoria, poder e fidelidade que preservou os dinossauros está disponível para você hoje. Comente agora.
Você acredita que os dinossauros estavam na Arca de Noé? Escreva "acredito" se essa revelação faz sentido para você, ou "impossível" se ainda tem dúvidas. Quero saber sua opinião sincera. E se você tem alguma pergunta sobre dinossauros e a Bíblia, deixe aqui embaixo. Mas preparem-se, porque no próximo bloco vamos descobrir algo ainda mais impressionante: as dimensões reais da Arca e como ela foi a maior obra de engenharia da história antiga. Não saiam daí. Imagine estar diante do maior navio de carga do mundo moderno. O Emma Maersk, com seus 400 metros de comprimento, 56 metros de largura e capacidade para 15 mil contêineres. Uma obra-prima da engenharia naval contemporânea. Agora imagine uma embarcação construída há mais de 4.000 anos, projetada não por computadores ou simuladores navais, mas pelo próprio Deus, sendo proporcionalmente ainda mais impressionante. Estamos falando da Arca de Noé, não um barquinho, como pintam nos livros infantis, mas uma superestrutura naval que faria engenheiros modernos se curvarem em reverência. Preparem-se para descobrir que vocês nunca souberam o que realmente foi a Arca de Noé. Gênesis, capítulo 6, versículos 14 a 16. Deus não deu instruções vagas para Noé. Ele forneceu especificações técnicas precisas, como um arquiteto naval divino. E desta maneira a farás: de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela, e de 1 côvado a acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares, baixo, segundo e terceiro. Observe a precisão matemática. Não é "faça uma arca grande", é 350-30 côvados, com 3 andares específicos, janelas posicionadas estrategicamente e uma única entrada lateral. Cada detalhe foi calculado pelo próprio Criador do Universo. Mas aqui está o que vai explodir sua mente. Quando convertemos essas medidas bíblicas para nosso sistema métrico, descobrimos que Deus projetou uma embarcação que desafiaria a engenharia naval até os dias de hoje. Detalhes impressionantes, as dimensões reais. Um côvado bíblico equivale aproximadamente a 45 centímetros. Isso significa que a Arca de Noé tinha comprimento 135 metros, mais longa que um campo de futebol oficial. Para vocês terem uma ideia, o Titanic tinha 269 metros. A Arca tinha exatamente a metade do tamanho do Titanic. Largura: 22,5 metros, mais larga que uma avenida de 8 pistas. Imaginem a estabilidade de uma embarcação com essa largura. Altura: 13,5 metros, equivalente a um prédio de 4 andares. E isso era só a altura externa. Internamente havia 3 níveis completos. Mas aqui vem o número que vai deixar vocês de queixo caído. A área total interna da arca: 101.250 metros quadrados. Isso equivale a 20 campos de futebol, 125 quadras de basquete, 1.200 apartamentos de 80 Marys, 450 vagões de trem de carga. E o volume interno? Preparem-se: 1.368.375 metros cúbicos. Para vocês visualizarem, é como se Deus tivesse criado um edifício flutuante do tamanho de 4 estádios do Maracanã empilhados. A genialidade do design naval. Mas as dimensões são apenas o começo da genialidade divina. Quando engenheiros navais modernos analisaram as proporções da arca, ficaram chocados. A relação comprimento-largura da arca é de 6,1. Sabem o que isso significa? É exatamente a proporção ideal para máxima estabilidade em águas agitadas. Navios modernos usam proporções entre 5:1 e 7:1. Deus escolheu o meio-termo perfeito, 6:1. Estudos de hidrodinâmica comprovaram que uma embarcação com essas proporções tem resistência máxima ao capotamento, mantém estabilidade mesmo com ondas de 30 metros
reduz o balanço interno em até 70%. Isso significa que quando ondas colossais do dilúvio atingiam a arca, ela não lutava contra a água, ela dançava com ela. Como uma folha flutuando tranquilamente em um rio turbulento. Mas a genialidade não para por aí. O material revolucionário. Madeira gopher. Gênesis 6,14 menciona que Deus instruiu Noé a usar madeira gopher. Mas que madeira é essa? A palavra hebraica gopher aparece apenas uma vez em toda a Bíblia. Alguns estudiosos sugerem que seja cipreste, outros acreditam ser cedro. Mas o pastor cientista Marcus Eberlin apresenta uma teoria revolucionária. No mundo pré-dilúvio, com atmosfera rica em CO2 e umidade constante, as árvores cresciam de forma completamente diferente. Algumas espécies alcançavam dimensões colossais e desenvolviam propriedades únicas. Evidências geológicas mostram que existiam árvores com troncos de 4 a 5 metros de diâmetro. Madeira extremamente densa, naturalmente resistente à água e com propriedades antifúngicas. A madeira gopher pode ter sido uma espécie específica, criada por Deus especificamente para a construção naval, com características que nossa madeira atual não possui. Imaginem Noé tendo acesso a árvores que forneciam pranchas de 10 metros de comprimento por 1 metro de largura, naturalmente impermeáveis e incrivelmente resistentes. A tecnologia do betume. Mas Deus não parou na escolha da madeira. Ele instruiu: "E a betumarás por dentro e por fora com betume." Gênesis 6,14. Betume é um derivado natural de petróleo, um selante impermeabilizante perfeito. Mas aqui está o detalhe fascinante. Deus mandou aplicar betume dentro e fora. Por que por dentro? Porque Deus sabia que com milhares de animais respirando, bebendo e, fazendo suas necessidades fisiológicas, a umidade interna seria extrema. O betume interno impedia que a umidade penetrasse na madeira e causasse apodrecimento. O betume externo protegia contra a pressão das águas do dilúvio. Era como se Deus tivesse criado um submarino de madeira, completamente selado, mas com sistema de ventilação perfeito. Mistério. Como Noé construiu isso? Mas aqui chegamos ao mistério que intriga arqueólogos e engenheiros. Como uma única família conseguiu construir uma mega estrutura dessas? Estamos falando de processar dezenas de milhares de árvores gigantescas, cortar, transportar e posicionar milhões de pranchas, aplicar toneladas de betume, criar sistema de ventilação complexo. Com a tecnologia da época, apenas ferramentas manuais, isso levaria centenas de anos e milhares de trabalhadores. Como Noé fez isso em apenas algumas décadas? Explicação: a providência divina e ajuda humana. Aqui entra uma verdade que muitos esquecem. Noé não estava sozinho. A Bíblia revela que Noé era pregador da justiça, segundo Pedro 2,5. Durante décadas, enquanto construía a arca, Noé pregava sobre o juízo vindouro. E embora a maioria rejeitasse sua mensagem, muitos podem ter ajudado na construção. Pense comigo, se você fosse um carpinteiro naquela época e um homem respeitado como Noé oferecesse trabalho remunerado em um projeto gigantesco, você não aceitaria? Noé provavelmente contratou centenas de artesãos, carpinteiros, ferreiros e transportadores. Ele transformou a construção da arca em um projeto industrial. Mas aqui está o detalhe mais impressionante: a sabedoria logística de Noé. Estudos de engenharia mostram que Noé deve ter usado princípios de logística que só foram redescobertos na era moderna. Primeira fase: preparação do terreno e fundações. Noé escolheu um local elevado, próximo a florestas, mas com acesso a corpos d'água para o lançamento. Segunda fase: produção em massa. Em vez de construir a arca peça por peça, Noé criou módulos padronizados, seções pré-fabricadas
que depois eram montadas. Terceira fase: montagem por etapas. Primeiro o casco, depois a estrutura interna, por último, os sistemas de ventilação e divisórias. Quarta fase: testes de flutuabilidade. Antes do dilúvio, Noé testou seções da arca em lagos e rios locais. Mas a genialidade logística mais impressionante foi o sistema de coleta e transporte de animais. Muitos imaginam os animais chegando sozinhos à arca por instinto divino. Mas e se Deus usou a sabedoria de Noé para um plano ainda mais elaborado? Noé viveu 950 anos. Durante séculos, ele teve tempo de mapear todas as regiões da Terra, catalogar espécies animais e estabelecer rotas de coleta. Imagine Noé organizando expedições décadas antes do dilúvio. Equipes especializadas em cada tipo de animal. Rotas otimizadas para coleta eficiente. Pontos de concentração regionais. Sistema de transporte por etapas para os dinossauros menores. Captura de juvenis em ovos ou filhotes. Para os dinossauros maiores. Indução ao torpor durante o transporte. Para os dinossauros aquáticos. Tanques especiais transportados por terra. E aqui está o detalhe que poucos percebem. A cronologia divina perfeita, Gênesis 7:4, revela que Deus avisou Noé com 7 dias de antecedência sobre o início do dilúvio. Mas isso não significa que os animais chegaram apenas nesses 7 dias. O texto diz que nos 7 dias finais, os animais entraram na arca, não que chegaram à arca. Isso sugere que os animais já estavam concentrados na região há semanas ou meses. Noé havia criado uma espécie de zoológico temporário ao redor da arca. Dia 1 e 2. Animais menores e aves. Dia 3-4. Mamíferos médios e répteis. Dia 5-6. Animais grandes e dinossauros. Dia 7. Verificação final e fechamento. Cada espécie tinha seu horário específico, sua rota de entrada, seu local designado. Uma logística militar perfeita. As divisões internas, um zoológico vertical. Mas como 101 mil metros quadrados foram organizados internamente? Aqui, a sabedoria de Deus brilha ainda mais. Primeiro andar, térreo. Animais de grande porte, dinossauros em torpor. Grandes mamíferos, ancestrais de elefantes, hipopótamos. Répteis, maiores. Centro de gravidade baixo. AN, máxima estabilidade. Segundo andar, animais médios e sistema de alimentação. Mamíferos de porte médio. Estoque de alimentos secos. Sistema de distribuição de água. Áreas de exercício controlado. Terceiro, andar. Aves, pequenos mamíferos e habitação. Volatérias complexas para aves. Pequenos répteis e anfíbios. Quarters, da família de Noé. Sistema de ventilação central. Mas o sistema mais genial foi o sistema de ventilação divino. Farás na arca uma janela, e de um côvado a acabarás em cima. Gênesis 6:16. Essa janela não era uma simples abertura. Era um sistema de ventilação forçada. O côvado, 45 centímetros de altura dessa janela, percorria toda a circunferência da arca, 414 metros lineares. 186 metros quadrados de abertura para ventilação. Isso criava um fluxo de ar constante que renovava o oxigênio continuamente, eliminava gases tóxicos, controlava a umidade interna, mantinha a temperatura estável e, com o balanço natural da embarcação, esse sistema funcionava como um pulmão gigante, inspirando e expirando ar fresco constantemente. Reflexão espiritual. A precisão de Deus. Agora pense comigo. Por que Deus deu especificações tão precisas para Noé? Por que não simplesmente criar a arca do nada, instantaneamente? Porque Deus quer que participemos de sua obra. Ele poderia ter salvado os animais miraculosamente, mas ele escolheu usar as mãos humanas, a inteligência humana, o trabalho humano. Primeira lição. Deus nos honra fazendo-nos cooperadores de seus propósitos eternos.
Quando Deus deu as medidas exatas da arca, Ele estava dizendo: Noé, você não é apenas um espectador da salvação. Você é um participante ativo. Segunda lição: a precisão de Deus se manifesta nos detalhes. Deus não é desleixado. Ele não improvisa. Cada côvado, cada prancha, cada aplicação de betume tinha um propósito específico. Se Deus foi tão preciso com as dimensões da arca, quanto mais preciso Ele é com os detalhes da sua vida. Terceira lição: o impossível se torna possível quando Deus fornece as especificações. Para Noé, construir a arca parecia humanamente impossível. Mas quando Deus deu as instruções exatas, o impossível se tornou inevitável. Que projeto impossível Deus colocou em seu coração? Que sonho parece grande demais para suas capacidades? Talvez você precise parar de olhar para o tamanho do projeto e começar a ouvir as especificações precisas que Deus está sussurrando no seu coração. A fidelidade através dos tempos. Mas há algo ainda mais profundo aqui. A arca não foi apenas um meio de salvação física. Ela foi um símbolo profético. Assim como Deus preservou a humanidade e os animais através das águas do juízo na arca, Ele preserva nossa alma através das águas do batismo na arca espiritual, que é Cristo Jesus. 1 Pedro 3:20 e 21 conecta diretamente a salvação de Noé na arca com nossa salvação em Cristo. Quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água, que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva. O batismo. A precisão das dimensões da arca apontava para a precisão da obra de Cristo na cruz. Assim como não havia espaço para erro na construção da arca, um único defeito poderia causar naufrágio. Também não havia espaço para erro na obra de Cristo. Uma única imperfeição tornaria nossa salvação impossível. Mas Cristo foi perfeito. E por isso, nossa salvação é tão segura quanto a família de Noé estava segura dentro da arca. Agora pense comigo. Se Deus foi tão meticuloso com cada detalhe da construção da arca para salvar 8 pessoas, quanto mais meticuloso Ele foi com cada detalhe da obra de Cristo para salvar você. Se Ele planejou cada côvado, cada prancha, cada aplicação de betume da arca, será que Ele não planejou cada palavra, cada gesto, cada gota de sangue de Cristo na cruz? Se a família de Noé pôde confiar totalmente na segurança da arca, porque Deus havia dado as especificações exatas, por que você hesita em confiar totalmente na segurança da sua salvação? Se Deus deu as especificações exatas da cruz, a mesma precisão divina que manteve a arca flutuando por 371 dias, está mantendo sua alma segura para a eternidade. Comente agora, qual foi a descoberta mais impressionante deste bloco? Foi o tamanho real da arca? O sistema de ventilação? A logística de Noé? Ou a conexão com Cristo? Escreva nos comentários: tamanho, ventilação, logística ou Cristo, dependendo do que mais impactou você. E se você tem alguma pergunta técnica sobre a construção da arca, deixe aqui. Adoro responder dúvidas dos exploradores da verdade. Mas preparem-se para o bloco final, porque vamos descobrir o maior mistério de todos. O que aconteceu com os dinossauros depois que saíram da arca? A resposta vai mudar completamente sua visão sobre dragões, lendas antigas, e pode até explicar por que dinossauros aparecem em culturas que nunca deveriam ter conhecido essas criaturas. Não saiam daí. O mistério final está chegando. Imagine caminhar pelos templos de Angkor Wat, no Camboja, construídos há 800 anos. De repente, você para diante de uma escultura intricada, entalhada na pedra. Seus olhos se arregalam. É um estegossauro. Com suas placas dorsais características,
perfeitamente esculpidas por artesãos que nunca deveriam ter conhecido essa criatura. Agora, imagine encontrar a mesma impossibilidade na China antiga, no Peru pré-colombiano, nos mosaicos bizantinos, nas tapeçarias medievais, dragões, serpentes voadoras, monstros colossais, criaturas que, coincidentemente, se parecem exatamente com dinossauros. Coincidência? Mitologia? Ou evidência de que dinossauros e humanos conviveram muito depois do dilúvio? Preparem-se para descobrir que os dragões das lendas antigas podem ter sido muito mais reais do que imaginamos. Relato bíblico envolvente. Gigantes que saíram da arca. Gênesis 8:19. Nos conta o momento épico. Todo animal, todo réptil e toda ave, tudo o que se move sobre a terra, conforme as suas famílias, saiu da arca. Imagine a cena. Após 371 dias confinados, os portões da arca se abrem. Primeiro saem as aves, enchendo o céu em nuvens multicoloridas. Depois, os mamíferos menores, correndo em todas as direções. E então, emergem as criaturas que fariam a terra tremer. Dinossauros juvenis que haviam crescido durante a viagem. Répteis gigantescos que não víamos há mais de 1 ano. Mas aqui está o detalhe crucial que muda tudo. Esses dinossauros não desapareceram imediatamente. Eles se espalharam pelo mundo pós-dilúvio e conviveram com os descendentes de Noé. E a Bíblia comprova essa convivência de formas que vão explodir sua mente. Evidências bíblicas diretas. Quando a Bíblia descreve dinossauros, vocês acham que a Bíblia nunca menciona dinossauros? Preparem-se para uma revelação chocante. O Behemote de Jó. Eis que o seu poder está nos seus lombos e a sua força nos músculos do seu ventre. Quando quer, move a sua cauda como cedro. Os nervos das suas coxas estão entretecidos. Os seus ossos são como canos de bronze. A sua ossada é como barras de ferro. Cauda como cedro. Que animal atual tem cauda comparável a uma árvore de 30 metros? Ossos como bronze? Força nos lombos? Teólogos modernos insistem que é um hipopótamo. Mas hipopótamo tem cauda como cedro? Tem ossos como bronze? A descrição de Jó é anatomicamente precisa para um saurópodo de grande porte. O Leviatã de Jó. Podes tirar com anzol o Leviatã ou ligar-lhe a língua com uma corda. Do seu focinho saem tochas, faíscas de fogo saltam dele. Das suas narinas procede fumaça, como de uma panela ardente ou de uma grande fogueira. Um crocodilo que cospe fogo? Uma baleia que produz faíscas? Ou será a descrição precisa de algum dinossauro com capacidades que ainda não compreendemos totalmente? Estudos recentes mostram que alguns animais podem produzir reações químicas que geram calor extremo, como o besouro bombardeiro que explode predadores com jatos de químicos ferventes. Se um besouro consegue isso, por que não um réptil gigante? Mas as evidências bíblicas não param por aí. Isaías e os dragões proféticos. Isaías 36 fala sobre a terra de angústia e de anguish, de onde vem a leoa e o leão velho, a víbora e a serpente voadora ardente. Serpente voadora ardente. Em hebraico, Saraf Me'ofef, literalmente, serpente flamejante que voa. Isso descreve perfeitamente um pterossauro, os dinossauros voadores. E Isaías está falando de criaturas que existiam em sua época, no século 8 a.C. Mais ainda, Isaías 34:13 menciona que nos lugares desolados habitarão chacais e avestruzes, e sátiros saltarão ali. A palavra para sátiros em hebraico é seirim, que pode se referir a criaturas peludas de grande porte. E em Isaías 13:22, falando da destruição da Babilônia, diz que uivarão hienas em seus palácios e chacais em seus templos de prazer. A palavra chacais aqui é taniim,
a mesma palavra usada para descrever grandes répteis. A Bíblia está repleta de referências a criaturas que correspondem exatamente a dinossauros. Detalhes impressionantes. O mapa global dos dragões. Mas, se dinossauros conviveram com humanos após o dilúvio, deveríamos encontrar evidências ao redor do mundo, certo? E é exatamente isso que encontramos. China Antiga. Dragões são centrais na cultura chinesa há 4.000 anos. Mas observem os detalhes. Escamas, 4 patas, pescoços longos, caudas poderosas. Isso não descreve um animal mitológico. Descreve um dinossauro real. Inglaterra medieval. A lenda de São Jorge e o dragão. Mas analisem as descrições medievais. Besta de grande estatura, com pescoço longo, patas como pilares, cauda que derruba árvores. América pré-colombiana. Quetzalcoatl, a serpente emplumada dos astecas e maias. Observe, réptil gigante com características de ave. Isso descreve perfeitamente dinossauros com protoenas, como o Yutirannus, descoberto na China com evidências de plumagem. Austrália aborígene. Os aborígenes australianos têm lendas de bunyips, criaturas aquáticas gigantescas com pescoços longos e corpos massivos. Isso corresponde exatamente aos dinossauros aquáticos como plesiosaurus. África Central. No Congo, relatos persistem sobre o Mokele Mbembe, uma criatura de pescoço longo que vive em pântanos e se alimenta de plantas. Múltiplas expedições científicas documentaram avistamentos. Roy McCall, zoólogo da Universidade de Chicago, liderou expedições que coletaram evidências físicas. As descrições nativas correspondem precisamente a um saurópodo de porte médio. A evidência arqueológica mais chocante. Mas as evidências mais perturbadoras vêm da arqueologia moderna, descobertas que a ciência secular prefere ignorar. As pedras de Ica. No Peru, foram descobertas mais de 15.000 pedras gravadas com cenas detalhadas de humanos interagindo com dinossauros. Humanos montando triceratops, caçando tiranossauros, realizando cirurgias em estegossauros. A precisão anatômica é impressionante, mostrando detalhes que só foram descobertos pela paleontologia moderna. Os petroglifos de Utah. No sudoeste americano, arte rupestre nativa mostra claramente dinossauros. O mais famoso está no Parque Nacional dos Arcos, um petroglifo de apatossauro feito há séculos. As estatuetas de Acambaro. No México, foram escavadas mais de 33.000 estatuetas de cerâmica representando dinossauros em interação com humanos. Testes de carbono 14 datam o material entre 800 a.C. e 200 a.C. O mosaico de Palestrina. Na Itália, um mosaico romano do século II a.C. mostra claramente um dinossauro aquático sendo caçado por soldados. Como artistas romanos conheciam a anatomia exata de criaturas que supostamente foram extintas 65 milhões de anos antes? Mistério. A extinção gradual. Mas se dinossauros saíram da arca e conviveram com humanos, por que não os vemos mais hoje? Aqui chegamos ao mistério mais profundo. Como criaturas que sobreviveram ao dilúvio global, acabaram extintas alguns milhares de anos depois? A resposta revela a sabedoria profética de Deus e os desafios do mundo pós-dilúvio. Explicação. O mundo hostil pós-dilúvio. O mundo que emergiu após o dilúvio era drasticamente diferente do paraíso pré-dilúvio, e essas mudanças foram fatais para os gigantes. Primeira causa: mudanças atmosféricas drásticas. Antes do dilúvio, pressão atmosférica 40% maior, oxigênio 35% versus 21% atual, CO2 mais concentrado, cúpula de vapor d'água filtrando radiação. Após o dilúvio, pressão reduzida drasticamente, oxigênio rarefeito, clima instável, radiação solar direta. Dinossauros gigantes tinham metabolismos adaptados ao mundo antigo.
No novo ambiente, eles literalmente sufocavam. Segunda causa: escassez alimentar. O dilúvio destruiu ecossistemas complexos. Plantas gigantes pré-dilúvio foram substituídas por vegetação menor e menos nutritiva. Um brontossauro precisava de 500 quilos de vegetação diariamente. No mundo pós-dilúvio, essa quantidade simplesmente não existia. Terceira causa: mudanças geológicas. O dilúvio reconfigurou completamente a superfície terrestre. Montanhas surgiram onde eram planícies, desertos se formaram onde eram jardins, rios mudaram de curso, climas regionais se tornaram extremos. Dinossauros que precisavam de habitats específicos não conseguiam mais encontrá-los. Quarta causa: pressão humana. Aqui entra um fator que poucos consideram. Os humanos pós-dilúvio eram muito diferentes de nós. Viviam centenas de anos, eram fisicamente maiores e mais fortes, e tinham tecnologia mais avançada do que imaginamos. Para eles, caçar dinossauros não era impossível. Era necessário para proteção e alimento. A cronologia da extinção baseada em Marcus Eberlin. O Dr. Marcus Eberlin propõe uma cronologia fascinante para a extinção dos dinossauros pós-dilúvio, 2400-2000 a.C. Era da convivência. Dinossauros menores e médios se adaptam melhor. Humanos e dinossauros coexistem, mas com conflitos crescentes. 2000, 1500 a.C. Era da competição população humana explode. Dinossauros são caçados sistematicamente por território e recursos. 1500-1000 a.C. Era do declínio dinossauros grandes desaparecem. Apenas espécies menores sobrevivem em regiões remotas. 1500 a.C. Era das lendas. Últimos dinossauros se tornam dragões lendários. Avistamentos raros geram histórias épicas. 500 a.C., 200 a.C., era da extinção. Últimos exemplares morrem. Dinossauros se tornam completamente mitológicos. Essa cronologia explica perfeitamente por quê. Culturas antigas têm memórias claras de dragões. As descrições são anatomicamente precisas. As lendas se tornam mais fantasiosas com o tempo. A arte mostra interação real, depois apenas imaginária. A evidência dos dragões europeus. Mas talvez a evidência mais convincente venha da Europa medieval. Por que todas as culturas europeias têm lendas detalhadas de dragões? Os registros históricos. Cronistas medievais não tratavam dragões como fantasia, mas como animais reais e perigosos. O historiador saxão Geoffrey of Monmouth, no século XII, documenta batalhas específicas entre cavaleiros e dragões, com localizações geográficas precisas. As descrições técnicas. Medieval bestiários descrevem dragões com precisão zoológica. Patas como pilares de pedra, membros colunares. Pescoço longo como torre, pescoço de saurópodo. Cauda que derruba muralhas, cauda muscular massiva, couro impenetrável a espadas, pele escamosa espessa. Os brasões familiares. Por que centenas de famílias nobres escolheram dragões para seus brasões? Não por fantasia, mas porque seus ancestrais realmente enfrentaram essas criaturas. O brasão é uma declaração de fatos históricos da família, não de imaginação. A conexão com a cavalaria. E aqui descobrimos algo fascinante. A cavalaria medieval pode ter surgido especificamente para combater os últimos dinossauros. Pense comigo, por que desenvolver armaduras tão pesadas? Por que lanças tão longas? Por que cavalos de guerra tão massivos? Para lutar contra outros humanos, equipamentos muito mais leves seriam suficientes. Mas para enfrentar criaturas de 5-10 toneladas, com mandíbulas poderosas e caudas devastadoras, você precisaria exatamente do equipamento que os cavaleiros medievais desenvolveram. As táticas específicas. Manuais de cavalaria descrevem técnicas específicas para combate contra dragões.
Ataques em grupo coordenados. Uso de fogo para confundir a criatura. Ataques aos pontos vulneráveis. Olhos, garganta. Retirada estratégica se o ataque falhar. Essas não são fantasias. São manuais militares práticos. A transição histórica. Observe como as lendas de dragões diminuem exatamente quando as técnicas de cavalaria pesada se aperfeiçoam no século 13 e 14. Coincidência? Ou evidência de que a cavalaria medieval realmente exterminou os últimos dinossauros da Europa? Reflexão espiritual. O plano soberano de Deus. Agora pense comigo. Por que Deus permitiu que os dinossauros se extinguissem se Ele os preservou através do dilúvio? Aqui vemos a sabedoria soberana de Deus em operação. Primeira lição. Deus governa as eras da Terra. Assim como Deus decretou que haveria uma era dos dinossauros antes do homem, Ele também decretou que haveria uma era do homem depois dos dinossauros. Os dinossauros cumpriram seu propósito, demonstrar a glória criativa de Deus e servir como testemunho da veracidade das Escrituras. Segunda lição. Deus prepara a Terra para cada fase de seu plano. O mundo pós-dilúvio foi projetado para a multiplicação humana, não para sustentar gigantes. Deus removeu os dinossauros para que o homem pudesse cumprir o mandato. Enchei a terra e sujeitai-a. Imagine tentar construir cidades com tiranossauros vagando por aí. Deus, em sua sabedoria, preparou um mundo onde o homem poderia prosperar. Terceira lição. Deus deixa evidências de sua fidelidade. Ele não apagou completamente os dinossauros. Deixou fósseis, deixou lendas, deixou descrições bíblicas, para que futuras gerações pudessem ver que sua palavra sempre se cumpre. Cada fóssil de dinossauro é um sermão sobre a fidelidade de Deus. Quarta lição. Deus usa até mesmo extinções para seus propósitos, assim como os dinossauros morreram para que o homem pudesse prosperar. Jesus morreu para que nós pudéssemos viver eternamente. A extinção dos dinossauros aponta profeticamente para a extinção do pecado através da cruz. Paralelo visual. Dinossauros se extinguindo, pecado sendo vencido. A promessa futura. Quando os gigantes voltarão. Mas aqui está uma verdade que vai arrepiar vocês. Os dinossauros não desapareceram para sempre. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro, e o filho de leão e o animal cevado andarão juntos, e um menino pequeno os guiará. Isaías está descrevendo o reino milenar de Cristo, quando a natureza será restaurada ao seu estado original. E se Deus vai restaurar lobos, leopardos, bezerros e leões, por que não restauraria também suas criaturas mais majestosas, os dinossauros? Apocalipse 21:5. E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. Todas as coisas. Isso inclui as criaturas que ele criou originalmente. Imaginem o reino milenar. Crianças brincando com triceratops mansos, saurópodos pastando pacificamente nos campos do Senhor, pteranodons voando nos céus da Nova Jerusalém. Os dinossauros não foram um erro corrigido, foram uma amostra grátis do que está por vir. Agora pense comigo. Se Deus preservou dinossauros através do dilúvio global, se Ele permitiu que convivessem com humanos por séculos, se Ele planeja restaurá-los no reino milenar, quanto mais Ele está comprometido em preservar, proteger e restaurar você. Se os dinossauros têm um lugar garantido na nova criação, quanto mais você, que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Se Deus não desperdiçou nem mesmo as criaturas extintas, será que Ele desperdiçaria qualquer parte da sua vida que parece morta ou perdida? Os dinossauros saíram da arca para um mundo hostil, enfrentaram extinção gradual, mas têm promessa de restauração futura.
Talvez você tenha saído de alguma arca de proteção para um mundo hostil. Talvez esteja enfrentando sua própria extinção em alguma área da vida. Mas assim como os dinossauros terão sua restauração gloriosa, Deus tem um plano de restauração ainda mais glorioso para você. A mesma fidelidade que preservou dinossauros na arca, que permitiu que convivessem com humanos, que promete restaurá-los no reino. Essa mesma fidelidade está operando na sua vida hoje. Comente agora sua resposta para esta pergunta final. Qual verdade deste vídeo mais impactou sua fé? Foi descobrir que dinossauros estavam realmente na arca? Que conviveram com humanos por séculos? Que a Bíblia os descreve com precisão? Ou que eles voltarão no reino milenar? Escreva nos comentários. Arca, convivência, Bíblia ou reino? E me conte como isso mudou sua visão. E se você tem dúvidas, objeções ou quer saber mais sobre algum ponto específico, deixe sua pergunta. Adoro debater com exploradores sinceros da verdade. Mas essa é apenas a primeira revelação de uma série épica sobre mistérios bíblicos que vão explodir sua mente. Se este vídeo expandiu sua mente e fortaleceu sua fé, não deixe de curtir e compartilhar com alguém que precisa ver essas verdades. E ative o sininho para não perder nenhuma revelação da nossa jornada pelos mistérios mais profundos das Escrituras. Lembrem-se, a mesma palavra que preservou dinossauros na arca é a mesma palavra que preserva vocês na eternidade. Até o próximo mistério, exploradores da verdade. Se esta revelação transformou sua compreensão sobre a palavra de Deus e você quer continuar descobrindo verdades que a ciência secular esconde, então você precisa se juntar à nossa comunidade de exploradores da verdade bíblica. Inscreva-se agora e ative o sininho para não perder nenhuma das revelações épicas que estão por vir. Comente agora qual foi a revelação que mais impactou você. Arca, se foi descobrir que dinossauros realmente estavam na arca. Convivência, se foi saber que humanos e dinossauros conviveram. Bíblia, se foi ver que a Bíblia descreve dinossauros com precisão. Reino, se foi entender que eles voltarão no reino milenar. E me conte, como essa revelação mudou sua visão sobre a confiabilidade da palavra de Deus. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ver essas evidências. Quantas pessoas você conhece que ainda acreditam que a ciência e a fé são incompatíveis? Este vídeo pode ser o ponto de virada na vida espiritual delas. Desafio: compartilhe nos seus stories e marque 3 amigos que precisam ver isso. Lembre-se, exploradores da verdade, a mesma palavra que preservou dinossauros na arca é a mesma palavra que preserva vocês para a eternidade. Se Deus foi fiel em cada detalhe da salvação dos animais no dilúvio, quanto mais Ele será fiel em cada detalhe da sua salvação eterna. Não deixe que ninguém abale sua confiança na palavra de Deus. As evidências estão por toda parte. Você só precisa ter olhos para ver. Ative o sininho para ser notificado no momento exato do lançamento. Deus abençoe e até a próxima.